Quantas vezes você já precisou recomeçar na sua vida? As coisas fugiram do seu controle em si e você precisou tomar um outro rumo que muitas vezes não estava planejado. Começar novamente. E quantas vezes isso te causou receio e até medo? Vamos trocar uma ideia sobre recomeços nesse vídeo aqui? E sim, minha gata, estou de biquíni porque o calor está de arregaçar. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Beraia e eu aqui nesse calor de 40 graus que faz em São Paulo resolvi vir aqui trocar uma ideia muito importante com você sobre recomeços e como recomeçar sem que isso seja algo extremamente difícil, porque sim, recomeçar é um grande desafio e a ideia aqui é trazer uma outra perspectiva sobre o recomeço. A gente, na verdade, entender que os recomeços são grandes amigos nossos nesse sentido. Então, minha gata rainha linda, maravilhosa, já dá o seu like, poderosíssimo, que a gente tá no YouTube, né? YouTube a gente faz o quê? Dá like e se inscreve no canal também para acompanhar mais conteúdos lidos e maravilhosos como esse, certo? E aí, eu tava refletindo muito sobre recomeços em si. Primeiro porque eu estou passando por um processo de recomeço. Então, eu estou prestes a fazer uma mudança de casa. Então, imagina o caos, né? Quem já se mudou sabe que o babado é babado. E toda mudança, em algum nível, traz um recomeço, né? Inclusive, talvez eu fique menos presente aqui no YouTube, no Instagram. Vou tentar ao máximo produzir aqueles conteúdos preciosos da Biroda, mas realmente um momento de transição, um momento de recomeço exige muito da gente, né? Acaba exigindo muito da gente. E por isso que eu decidi fazer um vídeo refletindo sobre o recomeço e podendo também te auxiliar a entender o recomeço como aliado. Por quê? A gente percebe que o recomeço, muitas vezes, ele é visto como um fracasso. Ele é associado ao fracasso. Então, a gente recomeça porque algo deu errado, porque algo fugiu daquilo que a gente estava planejando lá no começo. Então, o recomeço é quando tudo ali que eu imaginei que aconteceria, na verdade, não foi exatamente como eu gostaria. E esse é um lugar bastante importante. O quanto que os recomeços mostram que a gente não tem controle sobre todas as coisas. Que bom! Um lugar que causa muita dor, muita ferida em nós, é a gente buscar ter o controle sobre tudo na vida. Quando a gente consegue ter uma energia de deixar as coisas fluírem, de dialogar com aquilo que acontece, a gente não escolhe o que acontece, mas a gente pode escolher como que a gente lida com aquilo que acontece. Então, o recomeço em si é esse lidar com aquilo que acontece da melhor forma possível. Quando a gente se dispõe a recomeçar, a gente percebe que a gente tem um plano, a gente tem um objetivo, então a gente trilhou algo e as coisas fugiram do controle, porque a vida está viva, não é mesmo? Porque as coisas acontecem ao nosso redor, né? Eu gosto muito da carta da Roda da Fortuna que fala sobre isso. Existem movimentos na nossa vida que acontecem que independem da nossa vontade. Então, por exemplo, uma pandemia. A pandemia em si, ela impactou a vida de todo mundo, do mundo inteiro, literalmente. E foi algo que, independente da sua vontade, independente ali da sua ação em si, aconteceu. Fez parte do sistema, da estrutura, do que estava ali para ser vivido. Mas como cada um lidou com a situação? Como que cada um ali
pôde vivenciar esse processo, pôde recomeçar a partir de algo que fugiu do controle. E sair dessa fuga, muitas vezes, do fracasso em si. Essa palavra, fracassar, ou seja, o meu plano que não deu certo. A minha falsa sensação de controle, quando eu acho que eu controlo tudo, quando eu acho que eu tenho o plano perfeito, e aí vem a vida e me mostra que, na verdade, existem outros movimentos a serem feitos. E a gente olhar isso como algo positivo, como algo que faz com que a gente amadureça, como algo que faz com que a gente treine essa capacidade tão maravilhosa de recomeçar, de trazer novamente a força da ação, a força do acreditar. Diante dos desafios, diante de um pedido de recomeço, o que você escolhe fazer? Desistir e jogar tudo pro ar? Ou recomeçar? Ou continuar vivendo, continuar se movimentando? Então, o recomeço aqui, que muitas vezes a gente quer fugir desse recomeço, porque a gente quer trilhar o plano perfeito e nada dar errado. Ou seja, é como se as coisas fossem máquina, como se fosse uma programação. Você faz uma programação ali no computador e segue o script. E não é bem assim. É fundamental que a gente possa se humanizar e humanizar os nossos processos. E entender que para você alcançar aquilo que é importante na sua vida e que é fundamental que rainhas lindas e maravilhosas tenham sim os seus objetivos, tenham sim as suas ambições, mas que você entenda que para alcançar esse objetivo, você vai precisar recomeçar muitas vezes. Você vai se debruçar sobre a encruzilhada muitas vezes. Então, desassociar essa ideia de recomeço como algo vergonhoso. Recomeço como, poxa, eu imaginei que as coisas seriam dessa forma, eu vou precisar recalcular a rota. Você até o Waze, que é uma máquina, ele precisa recalcular a rota, tá tudo bem. Por isso que é importante que a gente tenha direcionamento, que a gente busque por movimentos que nos auxiliam, por isso que existe a bússola, que faz com que, opa, estou perdida. Ah, beleza, recalculei a rota. Agora eu vou para essa direção, vou para outra. Faz parte do nosso processo. Que a gente possa recomeçar. E o recomeçar não é desistência. O recomeçar é continuar movimentando. E aí eu trago uma outra perspectiva bastante importante sobre o recomeço também. Tem algo que as gatas adoram, que as meninas adoram, que se eu fosse a gênia da lâmpada, falasse, você tem 3 pedidos aí pra fazer. Um dos pedidos das minhas menonas seria, eu quero ter mais constância na minha vida. Quero ter mais constância no meu trabalho, quero ter mais constância nos meus projetos, ter mais constância em tal coisa. Essa tal palavra, a constância. Ou seja, aquilo que é contínuo, aquilo que não se para. E aí é muito louco que o recomeço em si parece que a gente, em algum nível, é uma quebra. Em algum nível a gente estava caminhando, linda e bela, e aí quebrou e tal. Ou seja, o recomeço como uma falta de constância. A gente não tem essa ideia, às vezes? O recomeço como uma falta de constância? Se eu estou constantemente recomeçando, então eu não tenho constância para nada. E na verdade, o recomeço é um grande aliado da constância. Porque quando a gente pensa constância, nós estamos pensando um movimento contínuo. E o recomeço é justamente para que você não pare de caminhar. Mesmo que alguma coisa ali fugiu do seu controle. Mesmo que alguma coisa, em algum nível, não foi da maneira que você gostaria ou esperava em si. Vou dar um exemplo. Vai. Quero ter mais constância
em fazer atividade física? Quem não é mesmo? Quem não se identifica, né? Já dei um exemplo aí, né, pra gente se identificar. Quero ter mais constância com a atividade física ali. E aí o que acaba acontecendo? Qual que é o problema? Começo, primeira semana, tô aqui toda maromba. Segunda semana, tô aqui toda maromba. Terceira semana, aconteceu alguma coisa. Fulano, ciclano ali me chamou pra fazer alguma paradinha. Não deu pra eu ir treinar. Beleza. Quarta semana, fiquei doente 3 dias seguidos. Aconteceu. Peguei uma gripe, sem condição de treinar. O quanto que a nossa desistência acontece nesse lugar. Desse exemplo de fazer atividades físicas, mas eu quero que você use para outros processos da sua vida também. Uma coisa que tira a gente do eixo, que tira da constância em si. E aí a gente olha assim, poxa, eu tava lá, aí lembra da primeira semana, da segunda semana, que tava constante. E aí desanima completamente, porque ficou 3, 4 dias sem treinar. E decide não treinar mais. Entende como o recomeço é um aliado da constância? Então o recomeço, depois de 4, 3 dias sem treinar, vai ser fundamental para você continuar caminhando, para você voltar novamente em relação ao exemplo aqui, os treinos em si. Então, quando a gente precisa recomeçar, sim, é desafiante, tava num ritmo e aí teve uma quebra do ritmo, porque acontece, é isso. Encare isso como algo importante para a sua trajetória, assim. Em vez de fugir constantemente ou de aquilo que fugiu dos seus planos ser um motivo para você desistir, recomece. Independente. A constância não está em você ficar todos os dias fazendo sem interromper. A constância está no recomeço. Ficou 1 mês sem treinar, minha gata. Recomece. E aí depois você volta aos pouquinhos, enfim, faz parte da constância da sua relação com o exercício aqui, que é o exemplo. E eu sei que isso é desafiante pra caramba, e por isso que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o recomeço. Porque quando há esse lugar da quebra no plano, na constância em si, a gente sente muito mal. A gente fica muito chateada com a gente se culpa, a gente bloqueia, a gente não traz essa força para recomeçar. Só que foi o que eu disse. Existe a bússola, existe o recalcular a rota do Waze, e que é importante que você busque por esses movimentos também. Inclusive, fica o convite lindo e belo para você fazer parte da mentoria As Grandes Chefonas do Mundo. Vou deixar o link aqui embaixo, que é constantemente esse lugar onde a gente se encontra 2 vezes por semana para poder recalcular a rota, para poder te lembrar daquilo que é importante, tanto na sua vida profissional, financeira, quanto na sua vida amorosa, afetiva. Para entrar na mentoria, você preenche o formulário de interesse, eu entro em contato com você, a gente troca ideia, eu escuto sobre a sua história, sobre a sua vida, e a ideia é que a gente faça do recomeço um grande aliado para a gente continuamente conseguir permanecer em movimento. Quero saber nos comentários quais foram os recomeços bem importantes na sua vida. 2024 foi um ano de muitos recomeços. 2025, como eu disse, estou de mudança em breve, então não sei se eu vou gravar os vídeos e daqui a pouco eu vou estar sem cenário nenhum, provavelmente, porque aí tira esse, depois bota de novo, então muitos movimentos aí de mudança em si, mas a gente recomeça e a gente entende aí que esse é um processo que é desafiante, fazer uma mudança, que recomeço, mas é sobre constantemente a gente se movimentar e se lembrar daquilo que é importante na nossa vida, tá? Quero ver os comentários aí, quais que foram os recomeços fundamentais para você. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.